Porque o diabo disse para Jesus: tu, ó, vê tanta riqueza que há nos céus, voando aí, esses pássaros. Olha, veja quanta riqueza existe na terra, e debaixo da terra, em cima dessa terra, tem ouro. Tudo foi me dado. Deus deu para ele o planeta Terra. Mas só que com ele, como ele veio com uma terça parte dos anjos, rebeldeado contra Deus para essa terra, então Deus mandou esse povo para cá, esses anjos para cá, mas teve uns que mais tarde se arrependeram de ter fluído dos seus direitos e mandou algumas pessoas, alguns anjos aqui para salvar aquele, porque Deus ficou com a parte de anjo. Mandou uns anjos desses aqui para salvar alguém. E lutaram e lutaram, não salvaram. Quem veio aqui pagou o sangue, quem pagou o preço que o diabo queria, foi Jesus Cristo, que o diabo não queria mais dinheiro, não queria ouro nem prata, pois ele era dono de tudo que tinha nesta terra. Pois ele já tinha ganhado Deus. Deus deu até para isso, mais tarde ele fazia a sua obra perfeita. Quando o diabo pensou que ia chefiar, ia viver a vida toda mandando nos coitados filhos de Deus que estavam aqui clamando por socorro, que não queria, não aguentava mais aquela vida, agora que tinham visto que estavam frustrados, e a frustração era tão profunda de estar seguindo o diabo, e o diabo não oferecia nada para ninguém. Você vê que há 200 e poucos anos para cá é que houve televisão, que houve rádio, e o povo cobrava imposto desde o início da terra, de fundação deste mundo. Você veja que de um dia desse para cá que houve avião, que houve transporte, assim, de um dia desse para cá que houve aposentadoria, porque os velhinhos trabalhavam, quando não aguentava, a pessoa trabalhava, quando tivesse velhinho não aguentava mais trabalhar, era jogado por leão comer. A situação era crítica. 200 anos. 200 anos você não tinha direito nem de falar, nem de protestar. Você não tinha direito de expor o teu pensamento. Há 200 anos para cá, quem menos questionasse qualquer coisa, era jogado no paredão e era acostado por intermédio de um mosqueteiro, de um mosquetão, ou com aquele bacamaste, era acostado no meio com aquele arma destruidora que eles tinham na época da Roma Antiga, do Vaticano, esse negócio todo. A pessoa basta ver que há 200 anos, se alguém protestasse contra o Vaticano, era jogado no paredão e exterminado porque tinha protestado. Você vê que é profundo você analisar isso. Como é que o irmão sabe tudo isso sem a escola? Como é que o irmão lê o Evangelho para nós ouvir, se que o irmão não fez curso de teologia? Como é que o irmão entende, sabe dessas histórias todas? Eu sei de que a humanidade vem enrolando e agora está numa situação tão difícil, de Jesus Cristo para cá veio quantos milhares e milhares de líderes. Não substituíram até hoje Jesus por milagre de Deus, e Deus não permite, mas porque o povo idolatra aqueles que Jesus envia, que Deus envia. Jesus Cristo não quis nem que ninguém chamasse ele de bom, porque bom ele citou que o único que era bom era Deus. Você veja que ele veio aqui, ó, foi glorificado porque Deus honrou. Quando houve esse manifesto daquela morte de Lázaro, ele disse que Lázaro estava dormindo, ia despertar do seu sono. Mas como o homem está lá dormindo, enterrado, 4 dias, já está podre, e a pessoa chegar e ainda dizer, não, ele está dormindo. Porque de Jesus Cristo para cá, a morte não existe. Ele disse que mesmo aquele que tivesse morto, reviria. Mesmo que estivesse morto, ressuscitaria, ele reviveria. Ele renovava a sua vida, ele nascia, ele renascia. A verdade foi assim, o Espírito veio de novo e entrou no corpo de Lázaro, transformado, foi obrigado a outro corpo, porque aquele já estava podre. Sim, Deus transformou um outro corpo em piscar de óleo, como Deus transforma você numa nova pessoa, numa nova criatura, num novo ser, questão de um piscar de olho. É assim, questão de segundo você pode estar ao lado de Deus e você ter a vida transformada. Questão de segundo também você pode negar Deus e estar para o outro lado e cometer os primeiros atos ilícitos e começar uma vida de desgraça, né, de miséria total. Você pode terminar com tudo no mesmo momento. E como também você pode transformar a sua vida, iniciar a usufruir de tudo quanto Deus fez nesse planeta e usufruir de tudo quanto é bom. Entendeu? É assim, quero que você entenda que há enfermidade que não é para a morte. Também há enfermidade que Jesus Cristo disse que é para a morte. Qual é? Você tem que saber que tipo de enfermidade você tem e como é, que foi, por que aconteceu aquela enfermidade e que finalidade veio aquela enfermidade. Foi para a morte? Sim. Então você tem que ficar quietinho, porque tem enfermidade que é para a morte. Onde está na Bíblia, irmão, que há enfermidade que é para a morte? E esta se torna até impossível que Deus revoque, que Deus cure, porque ele diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo, que blasfemar contra o Espírito Santo Deus, este não obterão perdão do seu pecado.
Então, se a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ele não obtém perdão do seu pecado, e a enfermidade que haver nele é para a morte. Aí ele diz que a pessoa morrerá com aquela enfermidade. Então ele diz: por tais nem oreis, porque eu não responderei a vossa oração. Mas está escrito no Evangelho, não diz que é para orar por todos. E quando diz orar por todo, você entendesse que é por todo aquele que realmente vem aos seus pés, que não é nos seus pés, mas aos pés de Deus, e crê que aquele a qual Deus enviou possa fazer alguma coisa na vida dele, então aquela pessoa pode invocar Deus, e ali, por intermédio do merecimento que a pessoa tem de ser o representante de Deus, Deus honrar ele, para que ele seja curado, para que ele seja sarado da enfermidade. Todo pecado há uma marca. Você vê que Caim, quando cometeu o pecado, Deus pôs nele um sinal. E quem visse saber que Caim era o transgressor da lei, Caim era o que era o maldito. Então as pessoas tinham o quê? Tinham o direito de olhar e ver e dizer: olha, é aquele, pelo menos para saber, mas não poderia nem tocar nele. Se matasse ele 7 vezes, ia ser castigado. Em Jesus Cristo, 70 vezes 7 tu há de perdoar o teu irmão, mas também 70 vezes 7 você tem chance de pecar só. Aí depois é somada aquela soma, que dá quase 500, então aquele é somada aquela soma, e aí já é decidido o que vai ser feito com você. Se é para tornar o pó e ficar no pó e soprado pelo vento de uma parte para outra, e o Tiago diz que a pessoa que duvida de Deus é semelhante à onda do mar. E todo mundo sabe que do pó foi tomado e do pó voltará. Mas os que buscam Deus vai para o pó também? Não, os que buscam Deus não vai para o pó. Ele não é a vida que leva os que não buscam Deus. A vida que leva aqueles que buscam Deus é outra vida, é diferente. Ele é arrebatado. Ele está tranquilo, feliz, na maior felicidade. O dia mais feliz da vida dele seria aquele dia que ele vai ser arrebatado. A pessoa, para ver a diferença, basta só meditar no que diz o Evangelho. Se as pessoas achar de que o Evangelho é história, eu tenho 18 anos, vai fazer, que Deus tem me dado o direito, sabe, 18 anos não é 18 dias, Deus tem me dado o direito de dar o Evangelho de graça para o mundo. Hoje tem um acesso a 45 mil. Você vê a gente, quando eu observo, ainda ontem eu vi 45 mil quase de acesso, pessoas que acessam, e não é te incentivando não, a maioria eles acessam e dizem: esse velho louco e tal, mas não é. É 45 mil que tem contato com a gente, e eu nunca lhe pedi um centavo, não cobrei um centavo de ninguém para fazer, nem pedi assim, que a pessoa, se a pessoa quer colaborar com o trabalho, quer divulgar o trabalho lá, sabe como é que eu mais admiro que a pessoa faça colaborando? É que tem pessoas que faz DVD, faz gravações dessas mensagens, que é pregada na internet, por intermédio do missionário Adão, e essas pessoas dá de graça para os outros onde elas estão, e Deus tem abençoado a vida dessas pessoas. Quem quiser experimentar, Jesus Cristo mandou dar de graça aquilo que de graça estavam recebendo. Eu, quando eu recebi de Jesus Cristo, não paguei preço nenhum, paguei simplesmente, o único preço que eu paguei foi de eu, no meu entendimento, já veio logo assim, ó, eu tinha que dar aquele Evangelho de graça para o mundo inteiro, e eu tenho procurado a fazer isso, sim. Se a pessoa quer colaborar, colabore dessa maneira. Se quer colaborar com condições financeiras, que Deus abençoe também, porque eu como, eu calço, eu visto, mas não peço, eu nunca pedi a ninguém nada. Já pelo contrário, eu faço é dar o Evangelho de graça e diante do possível, daquilo que eu ganho de Deus por acréscimo, eu ainda procuro dividir materialmente com aqueles a qual precisa. Eu tenho 30 profissões, sem nunca ter feito um curso em nada, nunca ter ido à escola, e o que eu faço, eu sou responsável, eu dou garantia dos meus trabalhos, do serviço que eu faço. Por exemplo, hoje, ultimamente, eu sou um técnico de refrigeração. Através desse trabalho abençoado que Deus tem me dado, eu tenho bancado a internet, eu tenho bancado as gravadoras, a gravação, eu tenho bancado programa de rádio e de televisão de graça para o mundo inteiro. Essa internet tem um custo, e a divulgação em panfleto tem custo, a divulgação em CD também tem custo. Nós temos uma gravadora de CD, nós gravamos um CDzinho com as mensagens e nós damos de graça para o mundo inteiro. Se você deseja, se você acessar e deseja ter uma mensagem dessa gravada no CD do Missionário Adão,
que não é do missionário Adão, é de Jesus. Eu mando para você em qualquer parte do país, qualquer parte do mundo que tiver. Eu mando para você. Aí os custos, irmão, se você quer cooperar com os custos, irmão, você pode também cooperar. Eu não impeço que você dê do que você tem para quem você quer, para quem você quer, porque você é livre. Mas tudo aquilo você tem que fazer assim por amor, sem ver dizer que eu quero uma outra coisa, fazer isso para que Deus me abençoe. Não faça desse tipo não. Deus não bargana com ninguém, Deus não é um trapaceiro, não é um trambiqueiro. Por isso que o dízimo com Jesus Cristo saiu fora. Se ele está dizendo, dai de graça, aquilo que de graça vou receber, e nunca vai pagar daquele que vai fazer isso, vosso irmão. Quer dizer, esse versículo bíblico existe, é só você pedir a Deus os olhos de ver as coisas que está no Novo Testamento, que no Novo Testamento foi a coroação completa. Os que não foi digno de bênção no Velho Testamento foram condenados à morte. E aí daí para cá a morte não existiu, mas essas pessoas também não existem. Que queira ou não queira, toda a humanidade que existe na parte da terra é cristã. Por determinação do Cristo, que permitiu que partisse aquela geração e vivesse aquela geração dali para frente, mesmo que eles não aceitem ser cristão, que ainda acham que são cananeus, Jebuseu, Eteu, Morreu, Efeu, e não são mais. Hoje a humanidade inteira são cristãs, queira ou não queira, viva ou não viva como cristão, mas são cristãos. Foi uma propriedade que Jesus comprou com o seu sangue, e ninguém se mete às bestas a achar de dizer que vai tomar de Jesus alguma coisa que não vai tomar não. Então toda a humanidade vai se salvar? Não. É cristã, mas como toda a humanidade era povo de Israel do Velho Testamento, e quantos Jesus Cristo salvou? Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Jesus Cristo chamou 12, e aqueles 12 homens que eram de confiança absoluta de Jesus Cristo, eles não estavam em condições de seguir Jesus Cristo para o céu. Foi o único que entrou no reino de Deus, foi Jesus Cristo. Entendeu? Nem o ladrão que estava crucificado lá no meio, Jesus entre dois ladrões, foi para o céu. Ele foi até o paraíso, próximo do céu. Entendeu? Você pode observar onde Jesus disse que ele estaria naquele dia mesmo com ele. Foi para o céu? Não. E a palavra de Deus diz que um que entrou, porque pagou o preço que tinha que ser pago aqui na terra, foi Jesus Cristo no reino dos céus. E está à destra de Deus. Ele está lá sentado num trono do lado de Deus e ajudando a administrar o planeta Terra. E os céus, que são 3 céus, são o céu do paraíso, o céu do céu, onde está Deus, e o céu do planeta Terra. Quem lê a Bíblia dessa maneira em espírito de verdade, a pessoa vai ver que é desta maneira, por aquilo que o apóstolo Paulo falou, que diz que foi arrebatado, sabe lá se foi em espírito ou se foi na carne, já sabe que ele foi arrebatado a uma região tão maravilhosa, a qual ele intitula como Nova Jerusalém. Ele diz que passou pelo céu, passou por 2, chegou ao 3º céu. E ele viu uma cidade santa, maravilhosa, que nenhuma coisa aquela qual ele contemplou nos 2 planetas, quer dizer, no céu do planeta Terra e no céu do paraíso, pode se comparar de tão bela que é, porque é a Nova Jerusalém, entendeu? É essa que nós espera, nós, por intermédio daquilo que nós fizer de bom, que ele manda fazer as coisas boas. Não adianta você fazer 51 coisa ruim e fazer 50 coisa boa. Então, quando na soma, que Deus vai chamar todo mundo a prestar conta, na prestação de conta, na soma, se der 51 coisa boa, você assopra para o reino de Deus, será transformado em piscar de óleo. E se for 51 coisa ruim, você desce para baixo, vai viver o maior sofrimento que diz a Bíblia, será jogado no lago de fogo e arderá eternamente. Se é uma coisa eternamente, não é dizer, arderá por tal tempo e aí acaba, você não existe mais, você vai passar a existir, só que é em regiões de maior sofrimento. Foi quando Jesus disse que o Satanás caiu do céu para a terra, ele estava lá no paraíso, que não era céu, estava numa verdadeira baderna, próximo do céu. O paraíso estava um verdadeiro inferno, pois os anjos tinham rebeldeado contra Deus, estava tudo do lado do Satanás. E o Satanás, ou Estofe, Tioso, Bestafera, ou Cão, ou Bizebu, príncipe das trevas, conforme você já ouviu alguém falar, como é que é o nome do tinhoso, o serpente, ou o dragão. Então essas coisas, você pode imaginar do jeito que se quiser, mas Satanás significa do grego, do hebraico, do latim, língua estapafúrdia, de aramaico, que é adversário de Deus. Ele se tornou adversário de Deus, filho de Deus, se tornou adversário de Deus e levou até essa parte dos anjos que estavam ao lado de Deus para o seu lado e questionava contra Deus em tudo que Deus dissesse, tudo que Deus programasse, tudo que Deus mandasse fazer, tudo que Deus ordenava, tudo que Deus queria fazer, tinha empecilho por os seus filhos, era impedido pelos seus filhos.